Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoravam as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra que Deus não olha a quantidade do que damos, mas a totalidade do nosso coração. Hoje nós vemos aqui 2 figuras extraordinárias, Paulo e a viúva do Evangelho, que viveram em tempos diferentes, têm histórias diferentes, mas unidos por uma mesma atitude espiritual. Ambos deram tudo a Deus, ou seja, não deram do que sobrou, mas deu daquilo que era a totalidade do coração deles. Não deram a Deus migalhas, não foram mesquinhos, mas deram porque confiavam. E no Evangelho, Jesus está observando as pessoas que vão colocando ali as suas ofertas no tesouro do templo. Ricos que depositam enormes quantias. Aos olhos humanos, eles são os mais generosos. Mas Jesus surpreende seus discípulos ao apontar para uma pobre viúva que coloca apenas 2 moedas. Ela não deu muito em valor material, mas deu tudo o que possuía. E por isso Jesus pôde afirmar: esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Ela não apenas ofereceu o seu dinheiro, ela ofereceu sua segurança, a sua confiança, a sua própria vida nas mãos de Deus. Será que eu e você temos confiado, colocado a nossa segurança em Deus, diante de tantas realidades que nós vivemos e que humanamente parece que nada vai dar certo? Será que eu tenho a coragem de dar tudo a Deus, confiando que Ele vai prover aquilo que é necessário? Enquanto os outros davam do que sobrava, ela dava daquilo que era necessário para viver. A viúva recorda a cada um de nós que Deus não faz cálculos como nós fazemos. O Senhor não mede a oferta pelo tamanho, mas pelo amor que nós oferecemos. Ele não olha a quantidade, mas a totalidade do nosso coração. Muitas vezes nós vivemos a nossa fé mensurando a quantidade. E nós não devemos viver assim diante de Deus. Nós precisamos dar de coração, dar o nosso tempo, dar a nossa oração, dar ali aquilo que cabe a Deus. E nós vemos na vida de Paulo algo um pouco diferente. Paulo, ele não ofereceu uma oferta material, o dinheiro, como aquela viúva. Aqui está dizendo que Paulo, ele diz assim: já estou sendo oferecido em libação. Paulo está dizendo que a sua vida inteira se tornou uma oferta a Deus. A minha vida,
A sua vida tem se tornado uma oferta a Deus ou nós temos dado aquilo que sobra do nosso tempo? E nós precisamos pedir ao Senhor a graça de viver como esta viúva e de como Paulo, oferecer a nossa vida. Deus não está interessado no nosso dinheiro, Deus não está interessado nos nossos bens, Deus não está interessado naquilo que nós temos de material, Deus quer o nosso coração. A viúva não reservou nada para si e Paulo também não reservou nada para si. A pergunta para cada um de nós: estamos oferecendo a Deus apenas aquilo que sobra ou estamos entregando o nosso coração? Por isso, peçamos ao Senhor nesta manhã esta graça de oferecer a Deus o nosso coração. E podemos dizer assim como Paulo no final da nossa vida: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E ouvi do Senhor o mesmo elogio que a viúva escutou: você me ofereceu tudo o que tinha. Peçamos ao Senhor esta graça nesta manhã de oferecer o nosso coração. É um dia frio hoje. Talvez você está com sono, cansado, mas você está dando tudo o que você tem. Talvez você nem queria estar aqui. Quando o relógio despertou, a Alexa despertou, eu falei: meu Deus do céu, que sono. Que vontade de ficar aqui, está frio, embaixo da coberta. Mas eu preciso oferecer tudo o que eu tenho. O meu cansaço, a minha preguiça, o meu sono, para estar diante de Deus e fazer o melhor para Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, se nós tivermos a coragem de entregar tudo a Deus, nada vai nos faltar. Nada Deus deixará de dar aquilo que é o necessário para cada um de nós. Esses dias eu estava ali no supermercado e estávamos planejando em casa fazer uma atividade e uma mulher estava lá no supermercado e olhou para mim: padre, eu não sei porquê, mas eu queria pagar sua conta hoje. Isso já aconteceu umas 6 vezes ali. Esse dia foi agora atrás. Eu não tinha muito para oferecer naquele dia para a minha casa. O que eu tinha, eu ofereci, que era o meu coração, despojado para que Deus pudesse agir. Ela estava na minha frente e olhou para mim: eu sinto no coração que eu preciso hoje ajudar você, o Senhor. E eu olhei que era um sinal de Deus. Quando a gente entrega tudo a Ele, nada nos falta. E aquela mulher no final esperou eu fazer minha compra, ficou lá e pagou a minha compra. Dar tudo a Deus é esperar o melhor de Deus. Ele nunca nos deixa faltar nada. E o melhor que Ele pode nos dar é o Espírito Santo de Deus. Se você pode, fica de pé. Vamos pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que nos ajuda a oferecer tudo e não guardar nada, e não reter nada. Deus, Ele é providente. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus não nos deixa faltar nada, não somente o material, mas principalmente o Espírito Santo que quer dar a nós em abundância. Por isso, já nesta manhã, meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja com sono, mas neste momento de oração, não dê migalhas a Deus. Entregue agora o seu coração a Ele. Entregue agora tudo o que você tem. Entregue o seu cansaço, o seu sono. Entregue agora aquilo que tem te preocupado. Entregue agora tudo aquilo que tem até mesmo te afastado de Deus. O Senhor nesta manhã quer derramar sobre nós de forma abundante o Teu Espírito Santo, para que você nunca deixe de dar o seu coração a Ele. Uma vez que falta o Espírito Santo em nossas vidas, falta o entusiasmo, falta a coragem, falta a alegria. Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora nesta manhã, encha o nosso coração, como encheu o coração de Paulo, como encheu o coração daquela viúva, para que nós possamos, Senhor, ter a capacidade de dar tudo o que nós temos sem hesitar nada, Senhor. Dai-nos este coração. Vai pedindo, meu irmão, vai pedindo, minha irmã,
vai agora se despojando, como Paulo se despojou, como aquela viúva se despojou. Ofereça agora o seu melhor para Deus. Ofereça agora aquilo que cabe a Deus. Deus não precisa de nada, mas Ele quer a nossa colaboração. Ele quer que nesta manhã nós saiamos dessa liturgia cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós pedimos nessa hora, envia o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, sim, sobre aqueles que estão cansados, sobre aqueles que estão desanimados, sobre aqueles que passam por crise, Senhor. Derrama abundantemente o Teu Espírito Santo e vai pedindo, e se você pode, vai levantando os seus braços na presença do Senhor e vai agora entregando o seu coração e pedindo: vem Espírito Santo de Deus. E por isso nós podemos cantar: vem, vem Espírito Santo. Espírito, clame nesta manhã com todo o seu coração. Espírito, Assim como o Padre Jonas não guardou nada, Espírito Santo, se doou até o final, de se desgastou por amor a Deus. Espírito, Nós pedimos nesta manhã, Senhor, envia sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. mais uma vez, clame, peça, Espírito, Espírito, sopra sobre nós, Senhor, Espírito, sopra sobre toda a comunidade Canção Nova. Espírito Santo de Deus, Vem controlar todo o meu ser. vem controlar todo o meu ser, Vem dirigir o meu viver. vem dirigir o meu viver. Coloque a mão sobre a sua cabeça, o meu pensar, O meu pensar, sobre a sua boca, o meu falar, sobre o seu coração, o meu sentir, teu agir. o meu agir. Para terminar com força, Espírito, nesta manhã, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. O grande segredo de Monsenhor Jonas Abib é que ele nunca deixou de pedir o Espírito Santo. Ele foi esta oferta viva no meio de nós. Ele ofertou tudo o que tinha. E no fim da sua vida, ofertou ainda mais. Não foi um homem que desistiu, mas foi um homem como Paulo que pôde dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Com certeza, nosso Pai Fundador recebeu a coroa da glória eterna. O segredo é o Espírito Santo, que faz com que nós entreguemos tudo. Nunca deixemos de pedir esta graça, porque é o que nos dá força para sermos essas ofertas vivas, agradáveis a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.